Ele vem da cidade que é a capital da sogra. É, rapaz, verdade. Sabe qual é a capital da sogra? Não sabe? Cascavel, Paraná. Tô brincando, calma. Você que é sogra, não fique bravo comigo. Foi uma brincadeira sadia. Eu também tenho sogra, minha esposa vai ser sogra daqui a um tempo. Aliás, já é sogra, né? Meu filho já casou. Brincadeirinha, não fica nervoso comigo, não. Bom, vem da cidade de Cascavel, no Paraná, e ele vai testemunhar para nós, gente, como é que ele venceu a masturbação, né? A fornicação, a vida desregrada sexual, saiu de uma timidez, não foi viciado em droga, em bebida, nada disso, mas para vencer a timidez, ele acabou se entregando por um tempo a esse descaminho da vida afetiva, da vida sexual, enfim. Mas, claro, que todo resgate é salvação, toda salvação é resgate, e Jesus sempre dá um jeito de ir lá, onde nós estamos, e nos trazer de volta para a vida. Então eu chamo para cá meu querido amigo Márcio Ribeiro, paranaense da cidade de Cascavel. Muito bem-vindo. Antes de começar o programa, quero dizer a você que essa camisa do PHN, a camisa oficial do PHN, tá bom? Está à sua disposição, só você ligar para cá, o telefone é 12 3186 2600, é o PHN Futebol Clube, tá bom? Aqui na frente, gente do bem, e aqui atrás, Deus faz, Deus junta, tá bom? É uma camiseta, e tá nesse time todo mundo é camisa 10, e todo mundo é titular, não tem reserva, tá? Não tem reserva, todo mundo aqui é titular. Então já está à sua disposição, liga para cá, adquire, né, essa camisa, porque realmente é uma camisa que você vai levar o PHN para muitos outros lugares aí, tá bom? Espero que o pessoal aqui do Paraná hoje, cada um compre a sua aqui e leve para, volte uniformizado para o Paraná, tá bom? Querido, Deus abençoe, que seja realmente um programa que seja um marco na tua vida missionária hoje, né? Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Dunga, ouvintes do programa PHN. Realmente, eu espero que seja um programa de muita alegria e que seja um marco, que eu possa sair daqui renovado na minha luta pela santidade, em viver o PHN, que se completou 11 anos. 11 anos de PHN? 11 anos de PHN, dia 23 de setembro. 11 anos e um mês agora, né? Bacana. Você veio, a primeira vez que você veio na Canção Nova foi quando? 2002. 2002. Eu vim em 2002, num retiro do Padre Léo, saudoso Padre Léo, e em 2003, num PHN. Que maravilha, maravilha, maravilha. E a vida mudou a partir desses encontros, a partir de estar assistindo a Canção Nova, lendo os livros, vivendo o PHN diariamente. Vamos lá, só para a gente saber, quantos anos você tem hoje? Hoje estou com 31 anos. Casado? Casei dia 3 de março. Casou agora há pouquinho, então. Não tem 8 meses ainda. Bacana. Então, é um jovem ainda, de 31 anos, casado há pouco tempo. Então, a gente percebe que a gente estamos falando de uma conversão já de 11 anos, né? De uma caminhada longa, que tem um trabalho muito bacana na cidade de Cascavel. Um beijo para a cidade de Cascavel. Eu já estive aí, né? Desculpa a brincadeira do começo do programa, viu, gente? Não leva mal, não. Foi só para quebrar o gelo, tá? Não vai ficar bravo comigo, não, tá bom? Mas é uma cidade maravilhosa. Tem gente aqui na Canção Nova que é de Cascavel, tá bom? E é uma satisfação muito grande. E se Deus quiser, o ano que vem eu estarei em Cascavel, tá? Nós estamos conversando aqui com essa galera aqui, para a gente poder matar a saudade. Vamos começar a conversar do começo. Você me disse, inclusive nós tomávamos um café juntos antes do programa, na casa da minha irmã Sandra, que você era uma pessoa muito tímida. É isso mesmo? É isso, Dunga. O meu pai, pessoa muito querida, o seu Francisco, né, eu chamo ele de Chico. Meu pai também se chamava Francisco, que legal. Olha, meu pai, desde criança, sempre falava assim: Márcio, você tem que namorar bastante, tem que ver as meninas, mexer com as meninas. E então fui sempre incentivado a isso. Mas eu era aquela criança e me tornei um jovem assim muito acanhado. E nós jogávamos bola, e você sabe, você é jogador de bola. Quando você joga bola, você joga com meninos mais velhos que você. E quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, jogando com uns meninos mais velhos, e eles já namoravam.
já tinha uma vida afetiva ali. E eu não, mas aí começavam as brincadeiras. Então eles falavam, o Boca Virgem, não beijou ninguém. E aquilo foi me incomodando e foi me entristecendo dentro. Então, com 14 anos, eu pensei, eu preciso superar isso. Preciso arrumar uma menina para eu beijar. Era uma pressão dos coleguinhas, digamos assim, dos amigos. Era uma pressão. E todo mundo sente essa pressão mesmo, não é fácil, não. Então, eu pensava, eu preciso arrumar uma menina para namorar, para beijar, né? E aí consegui. Mas aí começou as outras brincadeiras em relação à virgindade. E como eu tinha sentido que eu precisava beijar alguém, consegui, então falei, agora eu tenho que perder a virgindade, com 15 anos. Então comecei a fazer de tudo para perder a virgindade. E aí aconteceu de uma forma muito rápida, sem preparação, não tinha nenhuma formação de sexualidade, porque meu pai, na formação dele, ele também não teve. Então, ele incentivava a namorar bastante. Mas um beijo para o meu pai, ele não explicava, não dizia como que era. Então, assim, com 15 anos, eu perdi a virgindade. E comecei a desandar, a fazer de tudo para sair com as meninas. Como que eu era? Eu era um jovem que eu não usava droga, não bebia, não fumava, e aparentemente era um jovem com a cara assim de bonzinho, na escola, no meio social, na cidade que eu morava, em Duartina, que faz parte da diocese de Bauru. Então, assim, era um jovem bem visto, e não achava que isso era pecado. Ficar com bastante menina, ter revistas, assistir filmes pornográficos, e também a fornicação, que nós sabemos que é o sexo antes do casamento. Então, aqueles beijos que eu queria com 15 anos, cresceu e foi se desenvolvendo na prática sexual. E interessante que quando a gente está no meio de um grupo de jovens, a gente quer se superar, quer mostrar, quer conquistar a menina, mas sozinho, daí então eu sentia todo aquele acanhamento, toda aquela vergonha, toda aquela timidez. E foi crescendo essa prática errada, desregrada, da parte afetiva, até os 20 anos, próximo aos 21 anos. Daí me envolvi com mulher casada. Esses dias, eu estava pregando um retiro, e o jovem me perguntou assim, Márcio, se você não estivesse aqui hoje, onde você estaria? Eu disse para ele, provavelmente estaria morto, porque numa noite estava numa casa de uma mulher casada, e o marido chegou. Então, tive que pular a janela correndo, e fiquei pensando depois desse acontecimento, se ele me pega lá, poderia me matar. Porque era um jovem, tinha apenas 19 anos naquela época. Olha, ouvindo o Márcio aqui agora, eu posso imaginar que você em casa, tem muita gente dividida, né? E agora, o que eu falo para o meu filho? E o medo que eu tenho do meu filho ser um homossexual? Incentivo o meu filho? Não incentivo o meu filho? O que eu faço? Sabe, gente, a criança tem perguntas. O adolescente tem perguntas. O jovem tem perguntas. A criança tem pergunta de criança. O adolescente tem pergunta de adolescente. O jovem tem perguntas de jovem. Adulto tem pergunta de adulto. Tem adulto que está casado e que não sabe o que fazer com a vida afetiva, com a vida sexual ativa. Não sabe o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como é que faz, como é que não faz. Então, nesse campo, sempre seremos aprendizes. Até porque, quando você se casar, você vai ser fiel a uma pessoa, né? A gente espera que sim. Você vai ser exclusivo de alguém. E você vai ter uma vida longa, sexual, ativa, com uma pessoa. Onde você vai descobri-la dia após dia, semana após semana, ano após ano, década após década. Eu estou casado há 25 anos. E a minha vida sexual, hoje, com a minha esposa Neia, é completamente diferente, é mais madura, mais bonita, mais sincera, do que quando nós casamos, quando tínhamos 23 anos de idade. Veja, não somos as mesmas pessoas,
Não temos o mesmo grau ou a mesma qualidade de relação sexual do começo do casamento. Sempre vamos aprender algo, só que existe a maneira correta de se aprender. E a principal maneira de se aprender é o diálogo dentro de casa. Eu sei, é difícil conversar sobre sexo com o filho, mas pegue isso como regra. Responda, seja amigo do teu filho ou da tua filha, e a cada tempo responda as perguntas próprias daquela idade. Não precisa ficar incentivando o seu filho com 7 anos de idade a ficar mostrando o piruzinho para as meninas. Não precisa ficar incentivando o seu filho com 13, 14 anos de idade para transar com alguém. É uma coisa natural nossa. É natural do homem, é natural da mulher. Um dia ter esse desejo, ter essa atração. O que você precisa é ser amigo do teu filho e responder as perguntas quando ele a fizer. E não ter essa vergonha, esse tabu. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Bom, você se escondia na timidez, né? A timidez era uma barreira que você achava, então, que com a vida sexual ativa, você iria superar isso, mas mais por pressão mesmo da galera. Quando você ficava sozinho, pesava, por exemplo, a responsabilidade ou o medo em você? Quando eu ficava sozinho, então, eu ficava pensando o que eu ia falar para as meninas. Daí chegava perto de algumas meninas e ficava calado. Não saía nada. Então, daí ficava ensaiando, lia poemas para poder recitar e tentar conquistá-las, né? Boa dica aí para quem não está conseguindo. Mas interessante que, após me relacionar, não eram todas as meninas que a gente ficava. Às vezes a gente recebe não. E, às vezes, voltava para casa bem triste, quando recebia um não. E quando ficava também com a menina, que até rolava o ato sexual, interessante que eu voltava para casa triste, não voltava feliz, não voltava realizado. E muitas vezes ficava me perguntando se isso era certo ou não. E não sabia a resposta até então. Aí, passado anos, dos 15 até próximo aos 21 anos, quase 6 anos, de uma vida sexual desequilibrada, sem instrução, sem informação. A única informação que eu tinha é que eu deveria me proteger para evitar uma doença, uma DST ou uma gravidez indesejada. Então, depois que eu fiz um retiro de primeira experiência, então daí eu peguei e comecei a entender que aquela tristeza que eu tinha, até mesmo depois do ato sexual, era um arrependimento, um remorso naquele momento. Então, não me sentia feliz plenamente. Antes, até por causa da juventude, nós sabemos que os hormônios eles funcionam muito bem nessa idade, né, Dunga? Então, eu tinha desejo, eu tinha vontade, mas eu não sabia lidar com esses desejos, com essas vontades. E após descarregar aquela energia toda que ficava acumulada, porque um jovem de 15 a 21 anos tem muita energia, aí eu senti uma tristeza, um abatimento. Depois desse retiro, eu fui me conhecendo mais, fui descobrindo, então iniciou uma nova fase na minha vida. Irmão, então quer dizer que foi um encontro que começou essa mudança na tua vida, então. Quem te convidou para esse encontro? Quem me convidou foi uma menina chamada Natália. Ela participava ativamente da paróquia. E eu saí de um jogo de futebol de salão e passei em frente à paróquia, encontrei um amigo meu. E falei para ele, tem umas meninas aí, vamos sair. E ela veio chamar nós dois para irmos no retiro. Eu falei, retiro? Que história é essa, Natália? Quero muito ficar com as meninas. Deus usou aquela menina e ela disse assim, mas vai ter muitas meninas lá. Eu fiquei interessado. E eu fui nesse retiro, dia 21 de setembro de 2001. Chegado lá no retiro, eu não sabia o que era um retiro. Até os 17 anos de idade, Dunga, eu não tinha entrado numa igreja. Até os 17 anos? Tinha sido batizado, claro, né? Mas não tinha vida
sacramental, enfim. Me recordo que minha mãe me colocou na catequese quando tinha criança, mas eu fugi e queria jogar bola. Então, daí, com 17 anos, eu falei, tem que fazer primeira comunhão. Comecei aí, fiz a primeira comunhão e o crisma, fora de época, mas o sacramento, que é uma graça de Deus muito intensa, eu ainda não percebi a força desse sacramento. Fui perceber nesse retiro. Eu não me recordo de ir lá, o pregador, ter falado, não era um retiro para jovens, era um retiro misto. Então não teve nenhuma pregação específica de sexualidade. Mas no retiro eu saí de lá diferente. Eu encontrei Jesus lá. No momento lá de oração, o pregador disse que, assim, olha, se você quer viver a sua vida de qualquer jeito, quer ser dono da sua vida, fala para Deus que Ele não precisa participar da sua história. Manda Ele embora da sua vida. Eu não conhecia Deus, mas eu pensei, eu não vou falar isso. Você já tinha noção que era uma roubada falar Eu isso. não vou falar isso, eu fiquei quieto. Inspirado no Espírito, aquele homem disse assim, eu tomei para mim. Se você não tem coragem de mandar Deus embora da sua vida, fale para Ele entrar na sua história e te fazer feliz, curar o seu coração, e foi conduzindo a oração. Quando eu abri os olhos, eu não sei o que aconteceu, para mim também era algo muito novo, eu sei que eu estava de joelhos diante de Jesus sacramentado, e chorando, que era muito novo para mim, estar chorando em público. E aquilo me tocou profundamente, isso no sábado. Eu saí daquele retiro já diferente. Cheguei em casa, uma menina que eu ficava me ligou, chamando para sair. Eu falei, eu não vou hoje não. Eu fui num retiro, ela, retiro? Fui num retiro, hoje não vamos sair. Fui no domingo, não me recordo de nada desse retiro, só desse momento, com Jesus sacramentado. À noite, a menina me ligou, não fui. Na segunda, eu fui encontrar com ela, já falei, veio aqueles abraços mais apertados, e eu fui tirando ela. Ela, mas o que está acontecendo? Falei, olha, eu não sei, mas eu não quero mais que o nosso relacionamento seja desse jeito. E terminamos ali. Passados uns dias, eu fui falar de Jesus para aquela menina. Segura um pouquinho aí, porque esse é um encontro pessoal com Deus. Quando a gente se encontra com Deus, nós começamos a ter atitudes novas. Veja que eu usei a palavra atitude, que é justamente o que nos falta quando estamos no pecado. Nós só estamos no pecado porque nossas atitudes boas parece que se eclipsam. E nós ficamos apenas com atitudes não tão boas, que nem precisa ser muito atitude. Basta ir no embalo. Mas quando Jesus entra na nossa vida, as atitudes voltam. E eu vou usar agora, no finalzinho desse bloco, daqui a pouco a gente volta, aquilo que o pregador falou. Se você não tem coragem de mandar Deus embora da tua vida, manda Ele entrar. Vamos ver o que acontece.